Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um talk show cada vez melhor. Meu nome é Daniel Miller e eu vou estar com você nesse programa te mostrando como você pode vender mais, como pode vender melhor. E eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, meu co-hoster, que talvez você já conheça de outros programas, mas ele é único, incrível. Eu apresento aqui meu amigo Cris. Eu não me canso de me surpreender com a capacidade incrível desse vendedor. Eu tô quase me comprando. Eu já estava pensando em fazer um consórcio, um financiamento, talvez uma... Peraí que eu já vejo agora. Não sei, deixa eu ver o que eu posso fazer. Até o final desse episódio eu vou pensar em algo e tal. Bom, eu sou o Cris Malta, que tem a alegria de ser amigo desse cara. Não só um amigo profissional, mas também um amigo pessoal. Afinal de contas, a melhor parte que eu conheci de Daniel Miller até hoje é a que não é revelada nas câmeras. É que só esse coração dele aí é capaz de mostrar. E eu acho que por isso ele tem tanta pujança, tanta força de viver e impulsionar outras pessoas a fazer o mesmo com esse método que ele criou de venda, chamado Cada Vez Melhor. Hoje vamos ter aqui Renata Pizzetta. Além de ser gerente comercial, é uma consteladora, é uma pessoa que trabalha com pessoas e é capaz de fazer algo que talvez você ainda não conheça muito, mas que vai valer a pena saber e provavelmente até procurar alguma coisa que te ajude como vendedor a ter mais resultados, a ver melhor as pessoas. Então, bem-vinda, Renata Pizzetta. Obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui dividindo esse espaço incrível aqui com o Daniel, que eu admiro tanto o trabalho e eu sinto que complementa demais tudo que eu já fiz na minha vida. E por muito tempo eu não me achava vendedora. Acreditava que eu não tinha potencial nenhum para vendas. Mas estava ali acontecendo naturalmente, e muitos me perguntavam, né, qual que é a sua técnica de venda? Eu falei, não tem técnica de vendas. E aí quando eu te ouço falar, eu fico assim, tá, eu entendo, mas eu não sei trabalhar da forma como você trabalha. E aí foi a grande sacada de unir o que eu percebia com o que você faz, por exemplo. É fundamental. O teu trabalho, e vocês já vão entender, é um trabalho que agrega muito valor. Você acelera o resultado com o trabalho da Rê, porque o que ela faz, ela vai explicar daqui a pouquinho, te permite... O que a gente quer? Ajudar clientes, ajudar pessoas. Agora, imagina se você pudesse ter dessa pessoa nome, e-mail, telefone, o que ela gosta, o que ela come, o que ela se alimenta. Ou seja, saber como ela é, né? O perfil, como ela é. Imagina que ela viesse já com, olha, eu sou assim. Ah, ela gosta mais disso, gosta mais daquilo. As pessoas não, elas são incógnitas, elas não falam, elas... Pois é, e se eu te dissesse que existe uma maneira de você ter esse raio-x? Ah, como é isso? Pois é, é o trabalho dessa profissional incrível. Então, eu quero começar perguntando, primeiramente, o que te motivou a buscar isso? Eu percebi uma habilidade desde a época que eu era apresentadora, em soluções. Por isso que eu nunca me achei vendedora, mas eu sempre pensava que existia uma solução para alguém que tinha um problema. Então eu ia atrás de entrevistados, de profissionais, para aquele ouvinte que trazia um problema. Eu ficava prestando atenção no ponto de ônibus, as pessoas contando histórias, eu falava, deve ter alguém que em algum lugar sabe fazer isso e você vai escutar e eu vou te ajudar nesse problema com essa solução do Cris que sabia fazer aquilo. E eu, no ponto de ônibus, eu prestava atenção nisso. Quando eu vou para o varejo, eu já tinha essa habilidade de perceber. E uma coisa que me incomodava muito era o julgamento do time. Eram equipes enormes, gigantes. E aí eu prestava atenção no comportamento da pessoa e eu via que às vezes era só mudá-la de lugar. Então, preguiçoso, sem vontade, não era isso. Eu ia além, eu conseguia ver além. E aí os meus gestores começaram a perceber que essa minha observação, essa minha habilidade e as constelações me trouxe a frase que eu já fazia, mas eu não sabia. Eu vejo você. Eu vejo você além do aparente, daquilo que está todo mundo vendo no superficial. Eu via, mas eu não sabia, não tinha técnica nenhuma. Então eu ia organizando e a parte técnica de treinamento de produtos, de vendas, toda essa parte que a empresa trazia, depois que eu olhava a habilidade da pessoa, aquilo se complementava.
Então, quando a empresa trazia o treinamento de produto, o treinamento técnico de venda, a pessoa já tinha percebido a própria habilidade dela. E às vezes eu mudava ela de lugar, percebendo como ela funcionava, como eu me comunicava com ela e eu entregava o resultado. Então, qual era a sua técnica de venda? Eu falava, eu não tenho técnica, mas eu consigo ler as pessoas, eu não sei explicar. Ou seja, tu só não verbalizava o nome da técnica ou a maneira, mas tu sabia que tu tinha uma maneira quase que intuitiva. Exatamente. De e perceber. sem estudar. É autodidata. Exatamente. Era Tá. realmente uma habilidade minha que eu já percebia desde o rádio. E aí depois eu fui buscar ferramentas para estudar e tornar isso um pouco mais padrão, um pouco mais técnico. E eu vim aplicando. E chegou um momento que eu comecei a pegar só filiais quebradas, assim. Eu ficava assim, poxa vida, ninguém me dá uma loja vendendo muito para eu ter resultado, para eu fazer mais. E aí, depois que eu entendi que a minha habilidade também era de observar, de fazer essa leitura da equipe, para que a técnica, para que o treinamento de produto tivesse efeito. Então, eu fui me aprimorando em técnicas para fazer essa leitura realmente do eu vejo você. Curiosidade, eu vejo, ou seja, é um aspecto visual, é um aspecto auditivo, é um aspecto sinestésico, tudo junto, misturado? É tudo junto. Imaginei. Eu vou te contar uma situação que eu vivi dentro de uma empresa de beleza, de uma mulher linda que chegou na loja. E ela chegou falando assim, eu preciso de um creme porque meu cabelo está horrível, está podre. E aí a gente olhou para ela assim, pensa num cabelo, um sonho, tinha um fio quebrado, era um loiro, natural, coisa mais linda, a mulher era linda. E se olhava para o que ela falava, não condizia com o que ela estava pedindo. E aí a vendedora imediatamente, a gente chamava ele, sempre chamamos de curador, foi numa máscara caríssima, só que ela era um produto assim de alta qualidade, que se ela usasse aquele produto ia acabar com o cabelo dela. E aí eu fui conversando com ela, fui percebendo e ela foi falando de uma tristeza que ela sentia. Então ela começou a falar. Então a técnica que você traz do pergunte, escute, o cliente vai falar o que ele precisa. Só que a equipe não tinha essa visão. Tinha muito treinamento, muita técnica, mas também não enxergava o cliente. Eu não consigo ver o cliente, porque eu estou na técnica, no produto. E aí ela, sutilmente, eu intervi na venda e nós vendemos um produto para manter aquele cabelo perfeito que ela tinha. Ela ficou feliz e depois ela voltou. E aí era nítido, conforme ela ia recuperando algo que estava acontecendo ali na vida dela, ela foi comprando outros produtos e virou nossa cliente. Uau. Interessante isso. Em alguns episódios você trouxe alguns exemplos sobre o ouvir. Eu lembro que no nosso segundo episódio a gente falou sobre isso, sobre o marketing e o comunicador que precisa ser primeiro um bom ouvinte, o vendedor que precisa ser um bom comunicador e ouvinte. Você tem um método para isso? Exatamente. Por exemplo, numa aula de 3 horas, se eu tenho 30 pessoas presentes e eu peço para cada uma contar uma história, então eu terei 30 histórias. Você deve estar se perguntando, tá, mas eu vou falar isso. Você vai falar 2 minutos, por exemplo, mas vai ouvir 29 pessoas ouvindo. Então eu treino a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? Vou te dar um exemplo. Eu recebo um telefonema, era o Roberto, dono de uma grande empresa no interior do estado, e ele me diz, Daniel Miller, tudo bem? Que prazer falar com você. Eu sou amigo do Adalberto. Ah, sim, e tal. Olha só, tu fez uma palestra lá na empresa dele que foi espetacular. Olha, o que o Adalberto fala e o pessoal, eu quero aquela palestra. Você consegue fazer aquela palestra? Claro, eu faço aquela palestra, não tem problema. Tá, você me passa um orçamento disso? Agora. Imediatamente eu peguei o orçamento que eu tinha passado para o Adalberto, algumas alterações de datas, e passei exatamente a mesma coisa para ele. E aí, esperei alguns minutos e liguei para ele. Recebeu a minha proposta? Recebi, só tem um detalhe, está um pouco caro esse teu valor. Veja, se eu não tivesse ouvido,
eu teria entrado nesse embate. Não, veja bem, caro, barato, veja, você tem que comparar, sei lá. Mas eu ouvi o que ele disse. Eu quero aquela palestra que você fez para o meu amigo Adalberto. Então, quando ele me disse, eu só achei um pouco caro, na hora eu disse, desculpa, eu não entendi. Quem é que está vendendo Daniel Miller aí na sua cidade? Como assim? O senhor está dizendo que está caro, tem alguém vendendo mais barato do que eu. Está vendendo minha palestra mais barata. Não, é um outro palestrante. Tá, então agora que eu não entendi. Tu quer a minha palestra ou a palestra do outro palestrante? Não, eu quero a sua palestra, mas comparada com a do outro... Não, você me ligou falando que eu fiz uma palestra na Adalberto, que eu fiz uma transformação, que você quer aquela transformação. Por que você está comparando com outro palestrante? Você vai precisar decidir se você quer a minha palestra. Ah, já vi que tu é duro de negociar. Não, de maneira alguma. Eu só quero entender o que o senhor quer. E a partir disso nós vamos lhe dar o que o senhor quer. O senhor quer a minha palestra? Sim. Então tá ali o valor. Tá, tu consegue facilitar assim? Claro. Ele estava tentando barganhar e tá tudo bem. Mas o fato é que se eu não tivesse ouvido o que ele disse e eu me mantendo naquele ponto, eu teria perdido a venda. Então a gente fechou, ele ficou feliz e nos contratou mais 2 vezes ainda. Por quê? Porque eu ouvi. E assim é o tempo inteiro. Pessoas que te dizem, não, eu tô feliz. Mas que eu tô feliz é esse? Eu tô feliz. Tá feliz é tô feliz. Ou seja, é outra energia. E não, eu tô feliz. Então, a pessoa fala, o corpo fala, o olhar fala, o cabelo fala, tudo fala. Aliás, eu não sei se tu tem essa habilidade, mas eu às vezes sinto a energia da pessoa. Né? A energia que eu digo, a vibração, como ela vem, a frequência, porque existe uma coisa chamada aura, e não é áurea, que é o calor. Vamos supor, quando você faz isso aqui, ó, você faz calor, então o teu corpo tem um calor. Dependendo como tá a tua energia, você emana isso. Então, por isso que quando eu tô no frente a frente com a pessoa, eu entro no campo dela, ela entra no meu campo. Então eu sinto, ela me sente. Por quê? Porque nós estamos próximos. Numa videochamada eu consigo ver isso, então é diferente. Mas o fato é, nós temos que estar bem atentos. E aí uma coisa importante, interesse sinceramente pela outra pessoa. Muito interessante isso que o Daniel está falando, esse debate com a Renata. E eu acredito que vale a pena já colocar algumas perguntas. E quero te fazer uma provocação. Isso que o Daniel perguntou para a Renata, se você que é vendedor consegue perceber, sentir essa energia, essa aura, o que vem do outro, você consegue fazer isso? Você aprendeu isso, você desenvolveu isso, você viu alguém, você teve o exemplo de alguém? Conta pra gente a tua história aqui embaixo, deixa a tua pergunta. Esse é um tema que nos interessa bastante, porque tudo que diz respeito à comunicação e vendas aqui é o lugar certo. Você está com o Mago das Vendas, trazendo a Renata Pizzetta, que tem uma baita experiência, especialmente nessa linha de beleza, estética. Ela foi bastante bem recomendada aqui e, além de tudo, também é uma consteladora familiar. Eu quero fazer uma pergunta para a Renata, e uma pergunta para os dois, na realidade. Como buscar a primeira conexão, aquele rapport que é falado com essa mulher que você falou que a mulher estava se sentindo meio triste. O rapport que você consegue com uma pessoa que chega triste, ele tem a mesma intensidade, a mesma velocidade que uma pessoa que está tranquila, que está feliz, como diz o Daniel, que está alegre, que está cheia de vida? É a mesma velocidade e intensidade para conseguir isso? É treinável esse olhar, essa percepção, e é isso que eu sempre ensinei para os times, que é onde eu realmente revertia esse resultado negativo, de ensiná-los a fazer essa leitura. Essa leitura primeiro da forma como é o corpo dessa pessoa, qual é a sensação e a expressão que ela está entrando. Então ela entrou curvada, ela entrou cabisbaixa, então ela estava falando sobre algo que não batia com o que ela estava fazendo. Eu me lembro também de uma outra situação de um homem que chegou assim e as meninas iam muito pelo storytelling.
Então, é fantástico você contar uma história de um produto. E elas iam direto naquilo. E ela falava, isso aqui é para um homem corajoso, destemido, viril. Usava essas palavras que tinham a ver e o cara ia assim, colhendo, assim. Eu só fiquei observando. Aí depois ele falou assim, é que eu acabei de me divorciar porque a minha esposa me traiu. E ele foi encolhendo, ela ficou envergonhada. Então, assim, ela usou todas as palavras de uma fragrância. Gol contra. Eu acho que, não sei se era um perfume. Que ele não estava se sentindo daquele jeito. Esse perfume é pro amante novo da minha esposa. Bom, mas dentro disso, é super interessante isso que você está fazendo, mas é treinável, então, essa capacidade de se conectar com a felicidade e com a tristeza? Exatamente. Então, ela consegue perceber. Da mesma forma que essa leitura inicial, se você oferece vai somente pela técnica, que é ofereça aquilo que é mais vendido. Tem um tipo, né, um perfil de pessoa que não quer o que todo mundo tem. Esse aqui é o mais vendido, não quero. Esse aqui é o mais famoso, não quero. O que você tem de exclusivo? Isso. Eu gosto de exclusividade. Eu gosto daquilo que é maravilhoso, mas que não é. E tem pessoas que vão assim, não, eu quero o mais seguro. O que você mais vende? Porque eu quero ter segurança de que eu não vou errar nesse produto. Então, essa leitura, né, quando o cliente entra na porta, é possível fazer. É isso que eu sempre treinei a equipe para ela aprender a fazer essa leitura e aí sim, pegar o storytelling, pegar a técnica, pegar a finalização da venda e aplicar com as palavras certas para aquele cliente que ela já fez a leitura dele. E no método, Daniel Miller, como é que é? Por exemplo, o que ela está falando, se eu vejo uma pessoa que entra com uma tatuagem única, já deixa claro que ela é uma pessoa que quer algo só dela. Então, obviamente, não ofereceria, tipo, isso aqui todo mundo está levando. Ela vai dizer, não, obrigado, não quero. Então, o observar o cliente, estar atento a ele. Eu posso fazer isso com linguagem? Sim. Por exemplo, eu chego para ti... Tu me recomendou um restaurante esses dias. Eu fui no restaurante, mas... O que vem depois do mas? Normalmente é algo negativo. Isso. Então, o mas contradiz, contrapõe. Então, quando eu estou atento ao que ele está falando e eu presto atenção, escutativa, aquele mas já me deixa claro algumas coisas. Não, eu gostei do produto, mas eu quero dar uma pensada. O que ele está dizendo? Tem algo que ele não gostou. Né? Ou seja, o mas me deixa claro. Então, palavras que são ditas, palavras que não são ditas, a maneira como eu pronuncio, a força, tudo isso eu começo a ouvir, então eu ouço o que ele está me dizendo e o que ele não está me dizendo. Então, sim, a gente percebe na pessoa, a gente percebe se ela é sofisticada, se ela não é sofisticada. Nós temos que estar atento a isso. São pequenos elementos e perguntas que eu faço. Vou te dar um exemplo. Uma vez... a gente fez um trabalho de mentoria e consultoria com uma loja de noivas. E essa loja de noivas, tu entrava e tinha uma mesa, uma recepção, uma pessoa... Olá, seja muito bem-vinda, que alegria, dá beijo, né, aquela coisa. Beleza. Aí a pessoa entrava lá, via vestidos de noivas assim, mas era um salão enorme. Esse vestido aqui para alugar era R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$30.000. Óbvio. Toda noiva que entrava ia para onde? Por de 30 mil. É o que mais brilha, é o que mais bonito e tal. Ai, que lindo, que maravilhoso. Quanto é que é? 30 mil. No orçamento dela, no máximo 3. 30. Ai, meu Deus, mãe. Não, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma olhada, a gente volta. Ela ia na loja do lado e alugava. Peraí, o que nós estamos errando? Lógico. Tá botando todo mundo junto. Dividimos, fizemos 2 salas. Aqui de 1.000 a R$10.000. Aqui de 10 a 30. Então a pessoa entrava, oi, tudo bem, como é que tu tá? Então, vai casar, que lindo. Onde é que é a festa? Na garagem do pai. Vem cá, vamos olhar esse vestido aqui. Entrava aqui. Tá? Um exemplo de uma pergunta. Aonde é que vai ser? Vai ser no Jockey Club. É aqui. Então essa pequena pergunta já me dava a seleção. Que nós falamos no outro do tráfego, né? Uma pergunta que vai direcionando. Então, tu vai entendendo. Aqui, claro, estamos falando de condição financeira. Mas poderia ser qualquer outro elemento. Saber separar, ou seja, para que lado eu estou levando o meu cliente. E sim, isso pode ser definitivo, porque dependendo como eu trato, a pessoa
se fecha e no momento que eu perco a conexão, nada mais acontece. Guardem essa frase, sem conexão, nada acontece. A primeira coisa que eu vou fazer na sintonia é conexão. Me conectei. Posso fazer algumas perguntas? Estou conectado. Faço uma pergunta. Nossa, me interessei. Outra pergunta. Ele está interessado, está aqui a solução. O tempo todo. Agora, olha, esse produto está saindo um monte. Não quero. Não quero. Perdi a conexão. Então é fundamental você conhecer as pessoas. Estar atento. Por isso, usar o nome da cliente. Técnicas simples, que em lojas são muito comuns, por exemplo, o crachá. Por que a gente usa o crachá? Uma vez eu fui numa loja de telefonia, fica usando esse crachá, parece um sino de vaca. A guria não gostava do crachá. Aí nós fizemos o seguinte, então essa semana sem crachá. E Deus, foi maravilhoso, porque entra uma senhorinha lá e, oi, como é seu nome? Dona Ana. Claro, ela está treinada para memorizar, Dona Ana para cá, Dona Ana para lá, uma hora a Dona Ana diz assim, desculpa, mas eu estou me sentindo mal. Tu tá me chamando pelo nome, eu não sei teu nome. Guardei aquilo. Final do dia, vamos fazer uma reunião. Entenderam por que o crachá? Coitado, sim. Dona Ana não sabia teu nome. Como é que ela ia te chamar de Helena? Agora, se tu tá com um crachá que tá escrito Helena, ela te chama de Helena. Entendi. Então, às vezes, as pessoas não fazem as coisas porque não entenderam o que tem a ganhar. Aquilo que nós falamos. Pessoas cooperam quando entendem o que tem a ganhar. Então, chamar pelo nome, raporte rápido. Né? E outra, use o nome da pessoa. Nome dela o tempo todo, nome dela o tempo todo. Ninguém fica bravo de você chamar a pessoa pelo nome. Entendeu? Isso gera conexão. E claro, sempre falando dos benefícios. Um dos maiores vendedores que o mundo já conheceu se chama Joy Girard. Ele vendeu, sei lá, uma média de 18 carros por dia. Ele era um vendedor da Chevrolet. Todo o tempo que ele trabalhou, todo dia em média 18 carros. Imagina, até hoje ninguém bateu. Esse é o maior vendedor do mundo de fato. Joy Girard, ele colocava a mesa de atendimento virada, diferente dos demais. Então eu ia lá, olhava um carro, nossa, que carro lindo, me acompanhe. Aí a pessoa ia na mesa e ficava de costas pro carro, olhando para a parede. Joy não, virou a mesa. Ele ficava olhando para a parede, mas o cliente ficava sentado olhando para o quê? Para o carro, para aquilo que ele quer. Conexão completa com o produto, com a solução, com isso. Então nunca perca a conexão com o cliente. E, claro, conquiste a conexão entendendo quem está na minha frente, falando a linguagem do cliente, me conectando com ele e me mantendo conectado até o final, até que eu entrego a solução para ele. Aí ele sai feliz e contente e ainda te indica. São muitas informações, meu caro. Eu espero que você consiga olhar para tanta informação, conseguir internalizar, utilizar no seu dia a dia. É por isso que a gente começou esse talk show há algum tempo atrás, cada vez melhor. O objetivo é fazer com que você, os vendedores, aqueles que querem ser vendedores, os seus amigos, familiares, possam compreender disso. Porque essa sabedoria que ele está trazendo, ela é tão rica, mas tão rica, que ela deve ter começado alguns milhares de anos atrás. Com certeza. As vendas não começaram agora, nos anos 70 ou nos anos 30. Elas começaram, talvez, muito antes de qualquer coisa. Mas, Daniel, eu quero fazer uma pergunta para você e que eu quero estender para a Renata. A começar dela. Afinal de contas, eu aprendi com a Maria da Glória, minha mãe, que as mulheres sempre em primeiro lugar. Menos em guerras e em situações de perigo. Então, eu acho que é muito importante fazer essa pergunta perguntando o seguinte. É possível que uma pessoa, até o fim deste ano, possa aumentar as receitas dela com vendas em até quantas vezes? Renata. Eu acredito que é possível. Depois de um tempo, eu conseguia reverter um resultado em 4, 6 meses, dependendo da situação. Uma equipe bem treinada, escolher a equipe certa, né? O Daniel treina pessoas e sabe que isso é extremamente importante, observar quem nós escolhemos para o nosso time. Então, hoje a gente sabe que existe a pessoa de vendas e tem o atendimento, que são pessoas diferentes. Então, muitas vezes a empresa está num momento de pressão e acaba fazendo um processo seletivo, escolhendo um atendente e não um vendedor que vai realmente trazer o meu resultado. Então, isso eu vejo como um ponto importantíssimo, porque eu vou treinar, eu vou chamar o Daniel para fazer um treinamento e eu
selecionei pessoas erradas, né, para estar fazendo isso. Então, isso também é de extrema importância para que esse resultado chegue, para que o meu time receba todo o conhecimento técnico que vai estar trazendo e também se permita se desenvolver, de entender o cliente, de buscar crescer e alcançar esse resultado. Então, esse vendedor, ele precisa querer a ambição tanto quanto a empresa. Ele precisa olhar para esse resultado junto. E aí, o número, ele é só um detalhe, né? O número que a empresa precisa chegar em 4 meses, 6 meses ou até o final do ano, vai chegar. Mas esse time, ele precisa olhar para esse número da mesma forma. É assim que eu também sempre enxerguei na hora de escolher as pessoas. Qual o teu nível de ambição? O que você quer para você? Quais são os seus objetivos de vida? Ah, tá bom, assim já complica um pouco. Eu preciso querer mais, claro, porque senão eu não vou levar a empresa ao lugar que ela também está almejando chegar. Então, eu acredito, porque foi possível para mim, eu consegui sempre esses resultados em menos de um ano, escolhendo o time certo. E trazendo, agregando treinamento, técnica, conhecimento, esse olhar humano mesmo, tanto para ele próprio se entender e se conhecer, quanto esse olhar humano para o cliente. Então, eu vejo você sempre, eu vejo você também me ver. Então, o colaborador, o vendedor, ele também é uma pessoa, também é um cliente. Então, eu acredito que é totalmente possível, escolhendo o time certo e trazendo o conhecimento adequado. E tu trouxe uma coisa bem importante, a diferença entre o vendedor e o atendente, né? Eu entrei numa loja, olhei na vitrine uma calça, com licença, tem uma calça número 38 dessa aqui? Claro. Ela foi super atenciosa, ela correu lá, trouxe aqui, ela tá aqui sua calça. Aí eu fui no provador, coloquei, eu acho que era confecção pequena, não entrou. Digo, vê uma 40. Trouxe uma 40, não. Ela foi muito rápida, muito ágil, muito atenciosa. Veio uma 42, então, veio a 42. Confecção pequena, né? Aí eu olhei, e aí, que achou? Não, ficou boa, eu vou levar. Aí me acompanhe. Aí me levou lá no caixa. Volte sempre, obrigado, tchau. Eu pude ver ela sair, ir pra amiga dela, colega de trabalho. E aí, vendeu? Vendi. Mentira, não vendeu. Não vendeu, fui eu que comprei. Ela não me vendeu, ela me atendeu. Sim. E tem muita gente no comércio, não por mal. Quando ela foi trabalhar lá, disseram, não, nós vamos te dar todo um treinamento, que faz 34 anos que nunca deram nada. E a coitada ela ainda fala as ordens, porque a tia falava as ordens e ela aprendeu com a tia. Então, a questão toda é, uma coisa é atender, outra coisa é vender. São coisas separadas. E a pergunta que tu faz é possível dobrar, por exemplo? É possível. Com qual velocidade? Depende do estágio do negócio. Eu tenho um amigo meu que me disse, Dani, dobrei o tamanho da empresa. Mas ele criou a empresa e havia espaço para dobrar. Alguns anos depois, digo, e aí, continua dobrando? Não, Dani, se eu aumentar 1%, porque o market share, o espaço que ele tem de mercado ali para ele, vai diminuindo à medida que ele vai crescendo. Então, tem negócio que tem espaço para dobrar. Como eu contei num episódio, nós fomos uma empresa de 1.200.000 para 2.200. Ora, como é que vocês conseguiram isso em 30 dias? Havia espaço, tinha muito dinheiro parado, tinha muita proposta, tinha muita coisa. Então ali era terreno fértil. Em outros lugares, às vezes, tem resistências, tem feudos, tem brigas, tem setores. Então, depende da empresa. Uma coisa é certa. Se a gente entra na empresa, se a gente tem a carta branca do diretor, né, da direção, dizendo eu quero, e a gente entra com autonomia para poder criar um processo de vendas, preparar as pessoas, o resultado acontece muito rápido. E aí vai depender de organização para organização. Tem um amigo meu que agora me contou dos dados aqui em Santa Catarina. Daniel, olha só, isso. Eu olhei e digo, nossa, vai dobrar. Mas eu não prometi para ele, para não criar expectativa, mas eu sei que vai dobrar. Ele quer aumentar em 30%. Vai dobrar. Porque tem espaço para. A turma nunca foi treinada. Ele tem pessoas que estão vendendo lá e nunca fizeram um curso de vendas. Nada. Sim, é bem comum. Então tu imagina, se eu ensino para esses caras técnicas de rapport, se eu ensino para eles técnicas de perguntas, se eu mostro para eles como descobrir o motivo dominante, se eu ensino técnicas de fechamento, gatilhos mentais, esses caras voam. E eles fazem
o que fazem hoje sem nenhuma técnica. Né? Assim com uma faca. Imagina se eu dou para eles uma mira laser. Né? Entre outras coisas, aqui na descrição deste vídeo está como entrar em contato e saber mais informações sobre esses e outros treinamentos que o Daniel Miller dá, bem como o contato da Renata. Eu quero agradecer a sua presença aqui e agradecer a presença dos dois, pedindo que vocês deixem as últimas mensagens de vocês. A você que está aqui conosco, obrigado. Esse é o Talk Show Cada Vez Melhor. Teremos vários outros com convidados muito especiais que vão fazer com que as suas vendas, a sua comunicação, o seu processo pessoal e profissional possa crescer e ser cada vez melhor. Por favor, Renata. O Daniel finalizou com algo que eu julgo realmente importante, que é, para mim, vendas hoje é a união de vários aspectos. Né? A habilidade do vendedor, aonde a empresa quer chegar, quanto ela quer faturar, quanto ela quer crescer, para onde ela está caminhando, para eu escolher as pessoas que vão caminhar comigo, colocando realmente essa projeção de crescimento, escolhendo e treinando, capacitando, acompanhando. Então, eu vejo que a venda funciona e esse resultado chega com esse conjunto de coisas. Esse olhar para a mesma direção mesmo, né? Tanto da empresa quanto de quem faz parte ali. Sim, vamos juntos alcançar esse resultado, eu acredito. E tu que trabalhou com comércio, né? Alguns que tu comentou, uma coisa no comércio que eu vejo é que às vezes o Brasil não tem muitas margens para algumas coisas e o empresário do comércio, ele se priva de treinar. E quando a gente diz para ele, tu precisa treinar a tua equipe. Tá, mas aí, vou treinar, depois o cara vai embora. Sim. E esse é um olhar que muitos têm. Eu diria aqui nesse encerramento o seguinte, se você acha que educação é cara, experimenta a ignorância. Ou seja, imagina ficar com um cara que não vende dentro da empresa não treinado. Eu prefiro treinar e nem que ele saia daqui a um tempo, mas quando ele esteve comigo, ele deu o seu melhor. Então, invista em você, invista na sua empresa, invista no seu time e veja a transformação disso. Você precisa apostar, não tem outro caminho. A única maneira, você pode até olhar outras empresas e mesmo assim não fazer um movimento. Mas se você fizer um movimento de investir na sua empresa, nas mais diversas áreas, qualquer formação que vier a trazer acréscimo vai somar. Fazer com que a Renata te ajude a conhecer melhor teus clientes vai somar sobremaneira. Fazer um treinamento de técnica vai somar. Invista em treinamento e eu garanto, você terá mais vendas e uma vida cada vez melhor. Obrigado pela presença nesse episódio. Deixa teu comentário, tua pergunta para a Renata, para mim, para o Cris. E, por favor, compartilha isso com alguém que está precisando ver. Te vejo no próximo episódio. Te vejo no topo. Até lá!